Uma das dificuldades que as pessoas têm, principalmente aquelas com alguma doença ocular, como o ceratocone, que provoca uma distorção da córnea, é a dificuldade de encontrar o melhor óculos, o grau que consiga fazer a pessoa enxergar. E isso eu ouço diariamente. Faço óculos, não dá certo, tenho que trocar rapidamente, o grau rapidamente aumenta. Ou quando o doutor está perguntando melhor essa, melhor aquela, nunca funciona bem, eu nunca consigo responder bem. Então, hoje em dia, existe uma tecnologia de exame de refração digital. Esse aparelho chama o A700, é um aparelho que faz 7 exames em 90 segundos. E um dos exames que ele faz é o exame de topografia da córnea, que é o exame da curvatura, que inclusive a gente já consegue daí diagnosticar o ceratocone. Quando o paciente vai entrar na consulta, eu já vi se a topografia está normal ou não está normal. Isso é muito bom, porque normalmente as consultas de rotina não incluem esse exame, como esse aqui inclui. Então, muitas vezes a gente vai solicitar uma topografia se suspeita de um ceratocone. No caso do paciente passar nesse aparelho obrigatoriamente para fazer o exame do grau, mas também já faz a topografia, eu já vejo todas as pessoas, e principalmente crianças e adolescentes e adultos jovens, se tem ceratocone ou não. Além da topografia, esse aparelho vai me dar a espessura da córnea, que é a paquimetria. E a paquimetria também tem influência no ceratocone, ela fica mais fina no ceratocone, ou seja, me ajuda a fazer diagnóstico também de ceratocone. O aparelho vai me dar a refração digital. Lá na sala, depois eu vou mostrar para vocês, o refrator Vision R800, ele é capaz daí, junto com as análises dos smart testes, a chegar a uma refração mais acurada. Porque no paciente com ceratocone, por exemplo, ou córnea irregular, por outro motivo, é difícil muitas vezes a gente saber qual é o eixo que corrige aquele astigmatismo, qual é exatamente o grau, o paciente não consegue ver a diferença. Mas no exame com o Vision R800, ele consegue perceber mais nitidamente a diferença entre os graus. Então, me ajuda e ajuda muito o paciente no exame para a gente chegar no grau final ideal, com uma nitidez maior, com uma melhor qualidade de visão. Além da refração, esse aparelho também faz análise da aberrometria, que é extremamente importante em córneas irregulares também, como por exemplo ceratocone, né? Me diz qual é a aberração que aquele olho tem e eu consigo, inclusive, mostrar para o paciente como é que ele enxerga, como é que ele enxergaria se eu conseguisse corrigir as aberrações totais ou se eu conseguisse corrigir parcialmente as aberrações, né, as de baixa ordem ou as de alta ordem, se eu conseguir corrigir as aberrações de baixa ordem, que é óculos, lente com correção de astigmatismo, miopia ou hipermetropia. E se a gente consegue corrigir as aberrações de alta ordem, é deixar o olho perfeito. Além disso, esse aparelho faz a medida da pupila, também faz a medida da pressão intraocular, que é extremamente importante em pessoas que têm suspeita de glaucoma. Então, claro que é uma medida de screening, a tonometria pelo sopro, mas aí quando dá níveis mais elevados, eu repito a tonometria lá na sala com o Perkins, que é o outro equipamento, que é a tonometria de aplanação, para ter certeza da medida da pressão intraocular. Mas é extremamente importante já ter feito esse screening de tonometria prévio assim que entra na clínica. Então, o A700 faz 7 exames e um deles é o exame de refração digital, ou seja, é o exame do grau dos olhos, né? Essa refração medida do A700 vem para cá, para os meus aparelhos da sala, e um deles é o Vision R800, então, que é esse refrator digital. Exatamente essa peça foi a primeira instalada no Brasil ano passado, no meu consultório, e é um equipamento extremamente moderno e preciso, pessoal. Ele vai conseguir fazer o exame de refração utilizando vários métodos e testes acurados, né, para a gente conseguir tirar a prova entre um grau e outro, entre um eixo e outro, da seguinte maneira. Então, aqui dessa plataforma, existem vários chamados smart tests em que eu posso utilizar para deixar o exame mais acurado, mais preciso. Com isso, a gente consegue encontrar graus mais difíceis e eixos, como, por exemplo, em pessoas que têm córnea irregular, astigmatismo irregular, graus elevados. Então, ajuda muito a encontrar com mais precisão qual é o grau ideal para cada paciente. Também, o paciente se sente mais confortável durante o exame, ele consegue diferenciar melhor entre uma lente e outra. E também a gente consegue mostrar nesse exame aqui, não apenas letras, imagens, inclusive em movimento, para a pessoa ter uma ideia de como vai ser a sua visão no dia a dia. É uma coisa mais real, a gente consegue mostrar uma imagem em 3D e ele fica mais, então, envolvido com o exame. Fica uma experiência muito mais interessante e mais real para o paciente. Esse aparelho também consegue me mostrar
como é que é o reflexo vermelho dessa pessoa. O que eu tô falando? Eu tô falando sobre a transparência do olho. Então, por exemplo, tem uma cicatriz na córnea, eu já vi que tem alguma coisa na córnea, ou tem uma catarata, eu já consigo ver que tem uma catarata. Esse exame também mostra uma imagem de tomografia do olho. Eu consigo ver o ângulo da câmara anterior, se o paciente tem um ângulo fechado, um ângulo mais aberto, existe uma medida para isso, né? E existem níveis que a gente considera normais ou anormais, e também já consigo perceber, inclusive, então, a estrutura da câmara anterior, como é que está a anatomia. É um aparelho que me dá muitas alternativas, né? E eu consigo aí, com isso, já fazer um raio-x bem completo do segmento anterior desse paciente. Quando ele entra na minha sala, eu já fiz essa análise. Daí eu passo para o exame de refração, que vai conseguir, como eu disse, me dar uma refração muito mais precisa. E depois o paciente vai para a dilatação pupilar, que continua sendo indispensável para a gente analisar daí as estruturas da parte posterior do olho, retina, nervo óptico e tudo mais. Todas as áreas, né, de atuação profissional avançaram muito com a tecnologia. Com a oftalmologia não ia ser diferente. A oftalmologia é um dos campos que mais avançaram em termos de tecnologia e benefício para as pessoas com o uso da tecnologia. Então, é inegável que esses recursos melhoram o diagnóstico de inúmeras doenças, como glaucoma, como catarata, como ceratocone, e também melhora a qualidade daquilo que tu entrega. O exame se torna para o paciente uma experiência sensorial muito mais interessante. O aparelho lá consegue mostrar a tela que está associada ao Visual R800, mostrar uma imagem dinâmica, mostrar imagem em movimento, e com isso a pessoa consegue ter uma percepção melhor de como é que ela vai enxergar quando aqueles óculos ficarem prontos. Então é isso, a tecnologia veio para agregar, e a gente consegue, com esse equipamento, entregar mais qualidade, mais segurança.